Hoje existem bilhões de pessoas espalhadas pelo planeta. Elas falam línguas diferentes, têm aparências diferentes e vivem de jeitos completamente diferentes. Mas todas pertencem à mesma espécie, Homo sapiens. Isso parece tão normal que quase nunca vira uma pergunta. Só que durante boa parte da história humana, o normal era extremamente o contrário. Se alguém voltasse dezenas de milhares de anos no passado e atravessasse a África, a Europa e a Ásia, poderia encontrar vários tipos de humanos vivendo ao mesmo tempo. Neandertais, denisovanos, Homo erectus, pequenos humanos vivendo em ilhas e provavelmente outros grupos que ainda nem conhecemos. Os cientistas ainda discutem quantos deles realmente eram espécies separadas. Mas uma coisa é certa, nossa família já foi muito maior. Então a pergunta não é apenas como o Homo sapiens apareceu. A pergunta mais estranha é, por que todos os outros sumiram e só a gente ficou? E para entender um pouco melhor desse mistério, é preciso esquecer por um momento aquela imagem clássica de evolução como uma fila. Primeiro aparece um macaco, depois aparece um humano meio curvado, depois outro um pouco mais reto, até chegar no ser humano moderno olhando para o celular. A evolução humana claramente não foi uma fila, ela foi mais parecida com uma árvore genealógica. Alguns cresceram por muito tempo, outros apareceram, se dividiram, desapareceram de novo e vários desses galhos coexistiram juntos ao mesmo período de tempo. O Homo erectus, por exemplo, surgiu há quase 2 milhões de anos e conseguiu se espalhar por regiões enormes. Os neandertais viveram por centenas de milhares de anos na Europa e em partes da Ásia. Na Indonésia, o Homo floresiensis, apelidado de Hobbit, tinha pouco mais de 1,5 m de altura e sobreviveu numa ilha por um período impressionante. E esses humanos não eram versões incompletas esperando para virar Homo sapiens, eram populações adaptadas ao próprio ambiente, com corpos, hábitos e histórias diferentes. Então, cerca de 300 mil anos atrás, nossa espécie surgiu na África, e muito tempo depois, alguns grupos começaram a se espalhar para fora do continente. Só que a gente decidiu se espalhar para um mundo que já estava ocupado. E aí aconteceu algo difícil de não desconfiar. Conforme a nossa espécie se espalhava, outras espécies sumiam. Aí que entra a pergunta principal. A gente foi apenas os sobreviventes ou a gente foi o responsável por isso? E para responder essa pergunta, a gente vai analisar uma coincidência bastante desconfortável nessa história. Os neandertais viveram por centenas de milhares de anos. Enfrentaram eras glaciais, mudanças de ambiente e animais extremamente perigosos. Mas depois que grupos de Homo sapiens começaram a ocupar partes da Europa e da Ásia, eles desapareceram do registro. Isso não prova que a gente foi o responsável, mas inevitavelmente coloca a gente como suspeito. E a hipótese mais dramática é simples. O Homo sapiens chegou, encontrou vários rivais usando as mesmas cavernas, caçando os mesmos animais e bebendo das mesmas fontes, e resolveu o problema com violência. Em outras palavras, será que a história da nossa sobrevivência começou como o primeiro extermínio humano? E se essa hipótese estiver certa, a gente precisa de uma coisa primeiro, a prova do crime. Em uma caverna no atual Iraque, arqueólogos encontraram restos de um Neandertal conhecido como Shanidar III. Ele tinha vários ferimentos, mas um deles chamou muito a atenção, uma perfuração na costela. O ferimento começou a cicatrizar, então ele não morreu imediatamente, mas a forma da lesão começou a levantar suspeita. Alguns experimentos indicam que ela combina com um projétil lançado à distância, o que era relativamente incomum na época. E isso importa porque existem indicativos de que alguns grupos de Homo sapiens daquele período foram os primeiros a criar essa nova forma de combate à distância, utilizando o arremesso de projéteis. E isso parece a prova perfeita, um Neandertal ferido, uma arma possivelmente lançada e o Homo sapiens aparecendo na região. Só que existe um problema nessa história. O projétil não foi encontrado e um ferimento em si não revela se houve acidente, briga entre Neandertais ou um ataque de um outro tipo de ser humano. O fato é que Shanidar III virou quase uma cena de crime pré-histórica, mas até hoje não existem evidências concretas de uma batalha mostrando um grande confronto entre Homo sapiens e Neandertais. Mas aí também tem um ponto. Talvez a gente esteja procurando o tipo errado de guerra. Os Neandertais eram caçadores muito capazes, enfrentavam animais grandes, fabricavam pontas de pedra e usavam lanças que poderiam ser empurradas ou lançadas por distâncias menores. Isso funcionava, mas chegar perto de um bisão, de um cavalo selvagem ou de outro ser humano armado tem um pequeno problema. Significa que o alvo também consegue chegar perto de você. E já no grupo dos Homo sapiens, surgiram armas mais leves e sistemas capazes de atingir alvos a distâncias bem maiores. Agora imagine dois grupos tentando sobreviver durante anos. Um precisa se aproximar mais da presa e o outro não. Qual deles você acha que vai ter uma chance maior de sobrevivência? A verdade é que não foi necessário vencer uma grande batalha, bastou apenas perder menos caçadores. Mas mesmo uma arma melhor não explica tudo, porque uma população não desaparece apenas quando seus integrantes são mortos. Ela também pode desaparecer quando começa a perder pouco a pouco tudo aquilo que ela precisa para continuar existindo. E nesse cenário eu quero que você imagine um vale com duas comunidades. As duas precisam dos mesmos animais, das mesmas
plantas, das mesmas cavernas e da mesma água. Nenhuma precisa atacar diretamente a outra. Se um grupo encontra a manada primeiro, o outro passa fome. Se um ocupa a melhor caverna antes do inverno, o outro dorme num abrigo pior. Se um consegue aproveitar mais tipos de alimento, ele aguenta quando a caça principal desaparece. Agora, crescente mudanças climáticas. O frio aumenta, depois diminui. Florestas viram campos. Animais mudam de rota. Regiões inteiras deixam de oferecer o que ofereciam antes. O mapa é reorganizado, mas os dois grupos continuam tentando sobreviver nele. E essa competição não produz uma pilha de esqueletos com lanças atravessadas. Ela produz acampamentos abandonados, crianças que não nascem e grupos que não conseguem mais se recuperar. Nessa época era muito fácil derrotar um rival sem encostar nele, só bastava chegar a comida antes. Isso explica como a disputa poderia acontecer sem ter uma guerra aberta. Mas ainda deixa uma pergunta: por que os Neandertais, depois de sobreviverem a tantos períodos difíceis, não conseguiram voltar mais uma vez? E a resposta pode ser simples: a matemática. Muitas comunidades neandertais parecem ter sido pequenas e relativamente isoladas. Em uma cidade com milhares de pessoas, a morte de 4 adultos é uma tragédia. Em um grupo com 30 pessoas, pode ser o começo do fim. Um caçador morre e uma técnica deixa de ser ensinada. 2 pessoas em idade de ter filhos desaparecem e faltam parceiros. Algumas crianças não sobrevivem ao inverno ruim, outro grupo vive longe demais para trazer ajuda ou novos integrantes. De repente, ninguém precisa matar todos os neandertais. A população começa a encolher sozinha, grupo por grupo. O Homo sapiens também perdia pessoas, passava fome e obviamente cometia erros. A diferença é que muitos grupos faziam parte de populações maiores e mais móveis. Quando uma comunidade desaparecia, outra podia chegar. Quando uma ideia era perdida num lugar, talvez ela continuasse existindo em outro. E para os Homo sapiens, uma derrota local poderia ser temporária, mas para um grupo pequeno e isolado, a mesma derrota poderia ser a última. E aqui aparece uma explicação um pouco anticlimática. Talvez a gente não tenha vencido porque a gente era muito melhor. Talvez a gente só teve a sorte de aprender a habilidade de conviver em grupos maiores, que repetida durante muito tempo vira uma vantagem absurda, principalmente pelo conhecimento trocado. Mas até aqui tudo parece apontar para competição, ferimentos e substituição. Mas o DNA revelou que alguns encontros entre sapiens e outros humanos terminaram de um jeito completamente diferente. Às vezes terminaram com uma criança. Pessoas atuais carregam fragmentos de DNA neandertal. Populações de parte da Ásia e da Oceania também carregam uma herança importante dos denisovanos. Isso só é possível porque esses grupos tiveram filhos entre si mais de uma vez. Então os outros humanos não foram apenas inimigos vivendo do outro lado do vale. Em alguns momentos foram parceiros, pais, mães e membros das mesmas comunidades. E para uma população pequena, essa mistura poderia ter um efeito enorme. Se os neandertais passavam a ter filhos dentro de grupos de Homo sapiens muito maiores, parte da população era absorvida. Os descendentes continuavam vivos, mas o grupo separado diminuía. Isso muda completamente o significado da palavra extinção. Os neandertais desapareceram como uma população reconhecível, mas uma parte deles não foi eliminada, foi incorporada. Talvez alguns tenham morrido em conflitos, talvez outros tenham perdido território e talvez muitos simplesmente tenham entrado numa população maior até que depois de várias gerações ninguém mais pudesse apontar onde terminava um grupo e começava o outro. Mas resumidamente essa é a explicação do porquê os Homo sapiens duraram tanto tempo. Foi uma mistura de sorte, uma mistura de habilidades necessárias para a sobrevivência e essa mistura trouxe a gente até aqui, até os dias atuais. Mas aí eu te faço uma pergunta muito curiosa. Se um Neandertal fosse encontrado vivo amanhã, ele receberia direitos humanos? Ele seria tratado como uma descoberta zoológica? E tá aí uma resposta que eu gostaria de saber de você. O que você acha? Deixa aqui nos comentários e se inscreve para não perder nada dos próximos vídeos. Tchau, obrigado!